Oi gente, aqui é a Agatha e depois do meu último vídeo falando sobre a minha faculdade, que eu vou deixar bem aqui em cima, muitas dúvidas surgiram e muita gente quis saber mais sobre o curso e sobre o assunto, então eu resolvi fazer uma playlist de vídeos e eu vou falar um pouquinho sobre cada ano do curso. Esse vai ser o primeiro vídeo, então eu vou falar sobre o primeiro ano e no final eu vou falar sobre algumas dúvidas que deixaram no último vídeo. Bom, o primeiro ano, pra mim, é o mais importante e é um dos mais seletivos. O maior índice de desistência é no primeiro ano e no segundo, mas no primeiro é bem maior que no segundo. Até porque muita gente, às vezes, não estuda muito sobre o curso e acaba escolhendo só pelo nome ou alguma coisa assim, e quando entra na faculdade não é nada daquilo. Não por ser tão difícil assim. Mas é claro que tem aquelas pessoas que desistem por causa da matemática em si mesmo. O meu curso, ele é grade anual, então as matérias são por ano. E eu vou falar pra vocês quais as matérias que eu dei no primeiro ano, e eu vou falar também sobre como as matérias são e essas coisas. Bom, a principal é Cálculo 1, que no caso é Cálculo 1 e 2, porque o meu curso é anual. O que foi visto no meu curso? Algumas faculdades, eu ouvi dizer que não ensinam para o aluno sobre limite e continuidade e vão direto para a derivada, mas na minha faculdade a gente aprendeu limite e continuidade de boa, e depois a gente seguiu para derivada, integral, tanto definida quanto indefinida, quanto imprópria, equação diferencial ordinária e todas essas coisas que eu não lembro tanto assim. Mas gente, calma, que não é um bicho de 7 cabeças. O meu conselho é: não falte, não saia para o banheiro e não vire o rosto assim de lado por mais de 2 segundos, porque tudo pode mudar nesses tempos. Se você for no banheiro e voltar, quando olhar pro quadro já mudou tudo, tipo, tem um monte de coisa a mais. Então a minha dica é: tenta focar durante a aula, tenta focar 100%, tem que estar 100% ali, sabe? Tu não precisa sair da aula e ficar se matando de estudar depois e não viver mais pra ficar estudando cálculo. Não, não precisa, calma, vai com calma. É só prestar atenção, é só isso. Tentar não faltar, tentar não ir ao banheiro, porque dentro de 5 minutos tudo pode mudar dentro da sala de aula. Tentar não se distrair dentro da sala olhando pra alguém ou sei lá, pra alguma coisa. E também tentar não piscar, né? Porque às vezes a gente pisca. Às vezes a gente pisca e, tipo, o quadro todo mudou. Eu tô brincando, é a parte de piscar. Um pouco. Mas... ai, meu Deus, eu não consigo parar de ir. Mas é isso, sério. Não precisa parar de viver pra ficar estudando cálculo. Não é uma coisa assim tão aterrorizante. Basta ter foco e prestar 100% de atenção na aula, que você vai poder continuar jogando e indo pro cinema de tarde e não vai precisar ficar sem viver só pra ficar estudando. Outra matéria também que eu dei, que foi Física 1, que pra cursos semestrais são Física 1 e 2. O que foi visto em Física 1 foi basicamente conteúdo de ensino médio, né? Leis de Newton, trabalho, energia, cinemática, mecânica dos fluidos, todas essas coisas de ensino médio que a gente teoricamente eu deveria saber e que eu amo física. Outra matéria foi álgebra linear e geometria analítica, que no caso a gente viu álgebra linear no primeiro semestre e geometria analítica no segundo semestre. Também a gente viu isso no ensino médio, vocês também provavelmente viram ou estão vendo isso no ensino médio. Gente, coisa básica. A gente vê essas coisas no primeiro ano porque eu acredito que muita gente não vai direto do ensino médio pra faculdade, então acaba não sabendo dessas coisas ou sei lá. Então a gente tem que ver tudo isso, né? Vira e mexe, aparecem umas coisinhas novas, mais específicas, mas é tudo muito básico no primeiro ano. Probabilidade estatística, que a gente também já viu, vocês também já viram, que é matéria de ensino médio, matéria de ensino fundamental também, sabe? Básico. Agora começa a ficar mais específico porque entra algoritmo e programação. Bom, algoritmo é pré-requisito para programação, então a gente vê algoritmo no primeiro semestre. Aprende a fazer fluxograma e um pouco de lógica de programação, pseudocódigo e essas coisas. Já no segundo semestre, quando a gente começa a fazer programação, é tudo muito básico, sabe? Hello World, esse tipo de coisa. A linguagem que a gente utilizou no primeiro ano foi C, e a gente utilizou o IDE, que é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado, eu acredito que seja isso,
Dev C++, ou Dev C++, talvez. É bem de boa essa matéria, e é muito legal também. E é quando a gente percebe que a gente tá fazendo um curso de TI e engenharia de computação e tal. Ah, outra matéria foi Fundamentos de Lógica e Matemática Discreta. Eu devo confessar que eu não lembro muito bem o que eu vi aí, mas eu acho que foi lógica básica pra ajudar na parte de programação, sabe? A gente viu algo de conjuntos, coisa de matemática básica. Matemática discreta a gente viu tabela verdade, que é aquele negócio de condições e ver se A ou B é V ou F. Ai, eu não lembro direito, mas era bem fácil. A gente só fazia um monte de tabela e ficava colocando VF, 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 VF. Muito fácil, sério. É só lógica. Também tem uma matéria muito legal que eu amei, que é metodologia científica. Essa matéria eu acredito que essa matéria eu acredito que seja obrigatória para toda a área de exatas ou ciência em geral e sei lá. E a gente basicamente vê sobre como fazer artigos científicos e essas coisas. É meio chato, mas é obrigatório, sabe? Todo mundo tem que saber isso. E também, no meu curso, todo ano a gente tem que fazer um projeto interdisciplinar. Nesse primeiro ano, a gente teria que fazer um projeto interdisciplinar e era computador. Porque assim, no primeiro ano é computador, no segundo ano é computador mundo, no terceiro ano é computador mundo computador e assim vai, sabe? Então, o que a gente tinha que fazer era basicamente algum programinha interessante e algum software, alguma coisa assim, sabe? Então, era algo no computador que desse a resposta no computador, que não tinha nada a ver com o mundo externo. A gente não precisa usar sensor e nem nada para dar uma resposta externa ao mundo. Então, o meu projeto, com mais alguns colegas meus, foi fazer um programa e era basicamente um joguinho bem básico mesmo, bem rústico, todo em C, que era pra gente simular um ace, que é uma jogada no golfe em que a pessoa acerta o buraco numa tacada só. Isso é um ace. Então, por exemplo, a gente dizia a distância, aí a gente dizia o peso do taco e a pessoa, quem estivesse jogando, ia ter que chutar com quanto de força ela teria que dar pra fazer o ace. Ou, ao contrário, a gente podia dizer com tanto de força e o peso do taco e a pessoa teria que entrar com a distância. Eu não sei se eu tô explicando direito, mas eu acho que tá dando pra entender, né? Era basicamente um simulador em que a pessoa tinha que estipular mais ou menos quanto de força ela teria que dar pra acertar o buraco lá do ace. Era um jogo chato, só isso. E esse foi um projeto interdisciplinar que eu acredito que inclusive entrou pra revista da faculdade. Foi bem bobo. Bom, nossa, eu já tô falando há 15 minutos, é muito tempo, né? Tá. Agora eu vou falar um pouco sobre as perguntas que tiveram lá no último vídeo. Gente, eu respondi todas as perguntas lá, mas eu escolhi essas 3 perguntas que eu acredito que sejam mais frequentes. Então, a Isabela Nunes perguntou: eu tenho vontade de fazer engenharia de computação também, porém, não sou tão boa na parte de matemática. Eu gosto, mas não sou boa. Será que iria bem no curso? Olha, como eu falei, a parte de matemática, ela não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo imagina que é. Matemática é só lógica, então basta prestar atenção e tudo vai fazer sentido. E só o fato da garota já gostar e não ter facilidade, então se ela gostar, ela já vai ter mais facilidade pra prestar atenção. E prestando atenção, tudo fica claro. O Skyzin perguntou: eu vou cursar engenharia de computação ano que vem e para isso estou treinando programação em Java. É uma boa já chegar com alguma noção ou é indiferente? Outras pessoas já perguntaram isso também, que se precisa saber de programar antes de entrar no curso, ou eu preciso saber montar um computador para entrar no curso, sei lá. Não, gente, não precisa. Eu não sabia que curso eu queria fazer antes de entrar, então eu, me inscrevi para vários cursos no vestibular, então não tinha como estudar para uma coisa que eu nem sabia que eu ia cursar. Então eu entrei sem noção nenhuma de programação. Eu só sabia usar o computador, porque eu sempre gostei de usar computador. E é só isso que eu sabia, noção básica de quem joga um mínimo no computador, sabe? Mas eu não sabia programar nada. Na verdade, eu sempre gostei muito de blog, então eu sabia um pouco
de HTML, um pouco, muito básico, quase nada. Não foi algo que eu vi no primeiro ano e não foi algo que me ajudou muito no curso, então não precisa saber. Muita gente, a maioria das pessoas entrou sem saber programar nada no curso, poucos sabiam e muitos saíram de lá grandes programadores, então é claro que se você já souber programar, as coisas vão ficar mais fáceis e tudo, mas não é necessário, sabe? Felipe Camargo perguntou: Agatha, tenho uma dúvida meio fora do normal. Na engenharia de computação, aprende a fazer inteligência artificial estilo Jarvis. Mark Zuckerberg citou estar desenvolvendo um projeto desse gênero. Olha, talvez eu tenha sido influenciada pelo Tony Stark a entrar nesse curso. Não sei, quem sabe. Talvez eu estivesse querendo fazer um Jarvis pra mim. Talvez eu quisesse fazer uma armadura de ferro pra mim. E por esses motivos eu entrei no curso. Talvez eu tenha me frustrado no meio do curso porque eu não consegui fazer essas coisas. Olha, você entrar no curso de computação achando que vai aprender a fazer o Jarvis é um pouco romântico. A gente aprende inteligência computacional e redes neurais e aprendizado, mas assim, é tudo muito básico que a gente aprende no curso. Eu acredito que se você quer seguir essa área, com certeza dá pra fazer através desse curso, só que você ou vai ter que ser autodidata paralelamente, ou vai ter que fazer uma pós-graduação na área. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E mês que vem eu vou fazer um vídeo sobre o segundo ano, então fiquem ligados se vocês querem ver esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e se vocês gostaram, por favor, curtam. E se tiverem mais dúvidas, deixem aí nos comentários que eu vou responder no próximo vídeo, tá? Se eu não responder no próximo vídeo, eu vou responder nos comentários com certeza. Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Como eu queria ser uma Iron Maiden. Já pensou? Eu sendo uma Iron Maiden? Ou como ficaria melhor? Iron Maiden? Eu acredito que seja melhor, né? Mas aí tem a banda. Mas pode ser Iron Lady. Mas não fica tão legal. Iron Girl?